Olá pessoal, meu nome é Francisco, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula 2. Sou graduado em Administração, contabilista, técnico em meio ambiente, especialista em gestão pública e tenho um MBA em Estratégia Industrial e Gestão de Negócios. Hoje vamos falar sobre o ciclo da política pública. O ciclo da política pública é como uma receita de bolo. Deve ser seguida rigorosamente para não assolar. O ciclo aqui apresentado possui 6 fases, que devem ser seguidas em ordem contínua e correlacionadas. Ressaltando que esse ciclo possui início, meio e fim. Agora vamos relacionar e explicar cada uma das fases do ciclo da política pública para melhor esclarecimento e fixação. Primeira fase, identificação do problema. É a etapa de análise para um diagnóstico que reconhece o problema ou circunstância que necessita de solução ou aperfeiçoamento. Ou seja, a identificação do problema se dá quando se levanta um problema público que deve ser equacionado ou aprimorado por meio de uma política pública. A destinação incorreta de resíduos é um exemplo de problema público que afeta o ambiente e, consequentemente, a população. A segunda fase é a formação da agenda. É quando o governo, seja ele federal, estadual ou municipal, identifica quais demandas são mais relevantes e urgentes, que podem ser levantadas por meio de audiências públicas ou elencando temas importantes com a participação da coletividade. O problema, então, entra na agenda governamental, entra na pauta de projetos mais relevantes. Como já dissemos, um projeto que esteja no programa de governo de um candidato pode posteriormente entrar na agenda governamental e ser realizado. Terceira fase, formulação de alternativas. É a etapa que analisa e seleciona quais medidas serão fundamentais e eficazes para a resolução do problema. É a etapa em que são definidas as ações que serão executadas para atingir os resultados esperados. Aqui é decidido como será resolvido o problema levantado na identificação, quais alternativas serão tomadas para atingir os resultados, por meio de ações, atividades, projetos, palestras, educação ambiental, compra de equipamentos, capacitação de servidores, etc. Quarta fase, implementação. É a etapa onde a política pública é colocada em prática, ou seja, quando todos os procedimentos são operacionalizados. Nessa fase, as intenções são transformadas em ações concretas para reduzir o problema público. É onde são tomadas as decisões. Por exemplo, quando um professor dá aulas de educação ambiental, ele está implementando uma política pública de educação e uma política pública ambiental. Outro exemplo, quando o município estabelece a coleta seletiva, ele está implementando uma política pública ambiental que ajuda a diminuir a pressão sobre seu aterro sanitário, por exemplo. Quinta fase, avaliação. É a etapa em que são verificados os resultados, se foram alcançados ou se necessitam de um novo arranjo. Aqui são avaliados a eficiência, a eficácia e a produtividade. Verifica-se se o problema foi reduzido e se as intenções foram realmente transformadas em ações concretas. Essa etapa define os padrões de desempenho, monitora o desempenho, compara o desempenho com os padrões estabelecidos e efetuam ação corretiva para assegurar os objetivos pretendidos. Sexta fase, extinção ou conclusão. Se dá quando o problema foi solucionado, deixa de existir e é o que se espera se os resultados forem atingidos com eficácia. Alguns autores definem essa fase como conclusão, ou seja, é a fase final, onde o problema será reduzido ou será extinto. Mas vale a pena ressaltar que, a despeito dessas argumentações, o ciclo de políticas públicas
tem grande valia quando elaborado em uma cadeia sequencial correta. Então, isso auxilia os gestores, agentes políticos, técnicos e administradores a organizarem as ações de maneira que toda a complexidade desse procedimento seja reduzida, e assim as soluções dos problemas podem ser alcançadas. Ou seja, dessa maneira a política pública é eficiente e eficaz, faz o que deve ser feito e atinge os resultados esperados. Nos vemos na próxima aula. Até lá!